bem. E o tema é vergonha ainda, né, Gil? O vergonha o pastor Jean não tem, nós já vimos aqui. Graças a Deus. Não, o que ele não tem é vergonha. Ele não precisa de tratamento para isso. Eles estão falando, para quem não sabe o que está acontecendo aqui, né? Eles estão falando porque nós tivemos aqui um momento onde pudemos dançar à vontade na presença do Senhor. E Jesus ensinou a dançar. Só ele que E a gente fez uma festa aqui, né? Depois você pode acompanhar em qualquer lugar aí. O pessoal com certeza vai expor no Facebook. Vai vender a imagem. Essa vai pro Twitter. Mas vamos dar as boas-vindas aqui ao pastor Rogério Colar. Obrigado. Pastor, é muito bem ter aqui você. Obrigado. E também o pastor Guerra e o seu cumprimento infalível. Camisa bonita, hein, pastor? Muito chique, muito chique. Essa aí depois você passa o endereço pra gente comprar também. Pastor Rogério, a gente está falando sobre vergonha, nós demos uma pincelada aqui anteriormente falando sobre vergonha. Eu queria pedir mais uma vez para você, pastor Guerra, falar um pouquinho sobre o tema, para quem não acompanhou, entender um pouco o que é a vergonha. Pastor Guerra que sempre vem com os seus manuscritos celestes, então, pastor, por favor. A vergonha é um sentimento poderoso que distorce e perverte a visão de si mesmo, de Deus e dos outros. A mesma pode se caracterizar como uma profunda humilhação de existir, profundo sentimento de impureza, de contaminação, de ser falho, um profundo sentimento de ser um erro. A pessoa com sentimento de vergonha sente-se isolada dos outros, possui o sentimento de não pertencer a este lugar ou que não deveria estar aqui. Então é muito forte a vergonha. É um sentimento muito profundo e que traz, assim, retarda a vida da pessoa. Porque vai parar a pessoa, em certas situações, tomar posições, né, decidir coisas. Isso vai prejudicar muito. Então você trate, né, se você estiver passando por essa situação, trate para você poder romper a sua vida. E para quem não teve a oportunidade de acompanhar o programa anterior sobre vergonha, vale a gente ressaltar aqui que nós falamos que a vergonha pode vir de várias formas, inclusive da rejeição, né? Sim. Mas tem outras formas também da pessoa adquirir a vergonha. Eu queria assim, aproveitar e salientar a diferença de culpa e de vergonha, né? Nós abordamos isso ontem, assim... E também sobre timidez, né? Então, exatamente. Então, a questão, a culpa é o erro de uma ação, ou seja, você fez algo errado. Muitas vezes vem aquele sentimento da culpa, mas você tenta resolver isso e busca no Senhor melhorar ou refazer para que você possa acertar novamente e não errar. Agora, a vergonha é aquele sentimento de que você é um erro. Então, por isso que nós falamos aqui que muitas vezes o futuro, as pessoas elas não têm uma esperança. Na realidade, elas têm uma desesperança, porque se eu sou um erro, ou seja, não tem perspectiva de algo novo acontecer ou ser diferente. E sim aquele sentimento de que para mim sempre vai ser tudo difícil, eu tenho que fazer muito mais para poder alcançar uma perspectiva de melhora na minha vida ou de bênção, que é diferente da culpa. Então isso é importante salientar, né? E a timidez, nós falamos um pouco a respeito disso, que ela é diferente da vergonha, porque a timidez ela está mais relacionada com um traço, né, do caráter, da identidade da pessoa. Né? Eu colocar aqui como surge a vergonha, alguns tópicos aqui. O primeiro é sendo responsabilizado por coisas que não fez. Não tem conhecimento ou estão fora do seu controle. Isso causa vergonha. Quando a vontade é violada ou sua vontade não é aceita. Ser tratado com rejeição, desprezo, zombaria ou com punição injusta. Originado com medo de abandono e separações bruscas. Surge através da desonra, desaprovação e desapontamento, geralmente dos pais. O que há de errado com você? É a pergunta. Você tem alguma coisa errada? Normalmente inicia-se na infância, através do perfeccionismo, intolerância ao processo de errar e aprender. Tudo deve ser melhor, nada fora dos planos ou com defeito. Seja um bom menino ou uma boa menina, isso tudo traz vergonha. A vergonha surge através de regras familiares baseadas no sistema
de controle, né? Isso é muito forte. Agora, a pessoa ser manipulada e controlada. Agora, vocês acham, por exemplo, que uma pessoa que ela tem vergonha, ela se encaixaria naquele texto em que Jesus fala que aquele que negar o filho de Deus, né, o filho do homem, perante os homens ele também será rejeitado? Isso tem a ver com a vergonha? Não, eu acho que não. Sabe por quê, João? Porque eu tiro o exemplo, a minha própria experiência. Ou seja, eu tinha esse sentimento de uma vergonha em função daquilo que eu já comentei aqui que tinha acontecido e por também não ter sido, assim, de uma certa forma, planejado, desejado mais pela minha mãe, né, e não pelo meu pai. Então, na verdade, eu sempre tinha esse sentimento de sair dos holofotes. Nunca quis isso. Preferia sempre ficar nos bastidores. Mas sempre existiu o temor no meu coração, conheci o Senhor, ou seja, a minha decisão com Ele foi genuína. Sempre procurei fazer o melhor para o Senhor, desde o período quando eu era nos jovens, no louvor, diaconia, sempre estive engajado assim, mas nunca quis estar nos lugares que normalmente Deus me colocava, que era estar aonde? Deus queria que eu estivesse à frente. Pois é, aí você tocou no ponto então, que eu queria chamar. É aquela autoproteção. Então, mas aí não seria o caso, por exemplo, de uma pessoa que, porque a gente falou aqui que vergonha pode advir de rejeição. Sim. A pessoa, por exemplo, se ela confessar Jesus em determinado ambiente, ela vai ser rejeitada, por isso ela prefere, como a gente sempre fala, né? Tem os crentes, agente secreto e tal, por isso a pessoa não se declara. Não poderia ser também uma situação que ocorre? Pode ser porque normalmente o sentimento que vem no coração eu vou falar aqui, vou ser rejeitado pelas pessoas ou ninguém vai acreditar em mim. Então, prefiro me excluir e fazer alguma outra coisa que não me exponha. Porque o evangelismo, você abordar a pessoa, é uma exposição. Não é? Ou seja, você está colocando a cara a tapa, no bom sentido, né? Ou seja, você está testemunhando, está falando do amor do Senhor. Então, normalmente, as pessoas têm grande dificuldade para fazer isso. Agora, eu achei interessante algo que o pastor Guerra leu em relação a se a pessoa ela é submetida a algum tipo de zombaria, as pessoas zombam dela. O famoso bullying, que muitas pessoas sofrem na época da escola. Naquela época, há muito tempo atrás, nem tinha esse nome, né? Hoje as pessoas falam mais sobre isso. Ele certamente, então, traz essa vergonha à pessoa, mesmo que a pessoa não seja tímida. E muitas vezes até os apelidos, né? Isso tinha um cara que tinha apelido de limonada, né? No sério. Aí ele detestava. Ele detestava limonada? Ser chamado de limonada. Mas limonada ele gostava. Aí um dia passou um lugar e eles gritaram sem açúcar, limão, água. Ele arrancou a avó e falou, mistura. Boa. Então, muitas vezes, né, a pessoa, apelidos, eles levam a pessoa à vergonha. Conforme o tipo de apelido. Não as pessoas sofrem e elas não conseguem, né? Outro dia eu estava conversando com uma pessoa que ele já foi tratado por calvície. E ele falou comigo que ele detestava ser chamado de careca. Ele falou, não, pastor, hoje pode me chamar, pode até dar tapa na minha cabeça, que eu não ligo mais não, fui curado. Mas ele tinha vergonha, tanto que ele só andava de boné. E normalmente os apelidos, eles vêm enfatizar uma característica que a pessoa não gosta nela. Mas as mulheres sofrem mais com isso que os homens? Porque mulher liga mais para... Eu vejo porque muitos homens brincam entre si, chamando o outro de gordo, de careca, e eles não ligam tanto. As mulheres não têm muito essas brincadeiras. Se xingar a mulher de gordo, você tá morto. Principalmente se for o marido dela que estiver xingando. Se for o marido pra falar... Aí o negócio é sério. A mulher sente mais. Ela sente mais. Ela tem mais. Agora, a gente falou que a vergonha, muitas vezes ela é oriunda da infância, uma criação muito não é a palavra britânica, mas muito severa, muito Caxias, mas também pode vir desses momentos de complexos, eu diria, né? Ou de traumas. E ela pode se instalar, na árvore genealógica. Porque se tem pais que sofreram com isso, a tendência de que essa ação ela começa a alcançar os filhos. É um traço psicológico? Ele traz essa realidade, a família toda, a geração toda, e afeta muitas vezes cidades e nações. Sim. Por exemplo, uns anos atrás eu fui ministrar na Bolívia e tive outros países da América do Sul.
e principalmente Paraguai e Bolívia foi onde eu mais detectei isso, né? Ou seja, assim, eu tive contato com a família, uma das famílias, a gente estava ministrando, e aí ele foi me apresentar, e aí ele me apresentou, essa aqui é minha esposita, ou seja, a minha esposinha, mis hijitos, meus filhinhos, Micacita, tudo no ito é diminutivo. Então, assim, aquele sentimento de que meu é tudo pequeno. É tudo menor do que dos outros. Menor do que os outros. Então, assim, você já percebe no próprio linguajar a característica de alguém que tem vergonha. É interessante o que você está falando. Minha casinha, quer dizer, aí eu sou, pastor, que bom ter o senhor aqui, bem-vindo, Micacita, me irrita, me irritos, me expocita. Mas isso não acontece só lá na Bolívia, não, aqui no Brasil também. Tem, mas eu digo assim, eu ouvi muito forte, porque eles se sentem mesmo, assim, diminuídos, né? Se nós fôssemos pensar, o que pode vir de bom do Paraguai? Não fala nada. Não, vem videocassete, vem televisão, tem um monte de coisa bacana aí no Paraguai. Mas assim, existe agora é Flórida. Existe um preconceito já, né, a respeito disso. Então, eles se sentem assim. Não é só como nós os vemos, eles se veem. Agora, a questão da vergonha, por exemplo, pode fazer com que a pessoa ela se obrigue a fazer coisas que ela não queira fazer só para ela ser aceita num determinado contexto? Leva, com certeza. A pessoa leva a fazer coisas assim para se sentir aceito. Aí tem duas vertentes. Ou você vai desenvolver uma autossuficiência e um orgulho, no sentido assim, eu vou passar por cima, se ninguém me ama, ninguém gosta de mim, então eu vou me amar e eu vou partir para cima. Então assim, eu vou alcançar meus sonhos, independente dos percalços ou das circunstâncias que advêm. Ou você se retrai, não é? Você se retrai e aí então você vai só onde você se sente seguro. Você caminha só por terreno onde você se senta mais seguro. Então normalmente são duas tendências naturais que a pessoa pode ter. Ou ela tenta enfrentar aquela situação, aquela dor, rompendo e passando por cima. Muitas vezes é uma atitude de tentar esconder essa vergonha, ou então ela se retrai e aí então ela fica sempre mais assim nas beiradas, ou seja, na parte periférica e não consegue se romper e avançar. E essa é uma coisa que nós temos que entender, porque nós falamos aqui que uma das coisas mais fortes aqui, o melhor lugar para a gente estar é no centro da vontade de Deus. E para nós sabermos a vontade de Deus nas nossas vidas, nós temos que buscar o Senhor e desenvolver um relacionamento de intimidade com Ele para que a gente possa estar seguro onde Deus quer que nós estejamos. Então, no meu caso especificamente, eu busquei sempre ficar mais na retaguarda, na periferia, ou seja, deixando que as pessoas que gostam de estar mais à frente assumam esse lugar e eu ficava mais, ou seja, na parte da estratégia, na organização, na criação e tudo mais. Mas não era esse o lugar que Deus queria que eu estivesse. Então é isso que nós temos que entender. Até eu era bem sucedido nessa parte, quando trabalhei em agência, propaganda, essas coisas. Mas na realidade Deus queria que eu estivesse lá na linha de frente. Né? Quer dizer, por quê? Por causa da ferida lá de trás. A dor que a vergonha causava te jogava para uma posição confortável para você. Exatamente. Então trava o seu potencial. O talento que Deus tem, ou seja, o potencial que Deus quer que você exerça, né? Ou seja, muitas vezes ele é impedido por conta da vergonha.